Ai, que bom! Muito bom ser querida. Muito bom, que feliz, que encontro gostoso. Você tá aí no jardim? Tô aqui no fundo, na varandinha de casa, na agrofloresta que eu tô. Que delícia! Será que tá travando? Eu tô te ouvindo e te vendo bem. Tá, é Tô te porque eu tô ouvindo. escutando minha também. Pra mim tá ok. Não sei se pro pessoal de repente pode mandar uma joinha aí, avisar que tá bom o áudio. Vocês estão ouvindo a gente bem? Oi, querido. Estão ouvindo a gente Sim, bem? O áudio tá bem? acho que agora melhorou. Pra mim aqui era o fone mesmo. Show. Ó, o Vitor já respondeu, tudo beleza. Maravilha, a Júlia também. Que bom, que Então, bom. mana, queria primeiramente agradecer pela jornada incrível. A gente participou da última lunação, né? E para mim foi bem especial trabalhar com a vaporização do útero após o meu pós-parto, né? Uhum. Foi um bom tempo aí que eu fiquei sem minha lua, e aí eu já estava desesperada, os hormônios vindo. Eu não, preciso de uma bruxaria forte. E foi muito especial assim, se aprofundar nessa medicina, né, do vapor que traz tanta cura. Assim, eu sinto que fazer com essa egrégora, né, foi uma medicina que de fato me conectou mais com a minha ancestralidade, com a relação com as ervas que eu já tinha, mas de uma outra esfera, que é um pouco a gente vai falar hoje, né? A Uhum. fitoenergética. E E assim, trazendo um pouco, né, da minha vivência, eu sempre tive muitas cólicas, desde a minha primeira menstruação, sempre foi muito difícil, assim, e eu nunca usei anticoncepcional, porque falaram, usa anticoncepcional que vai ajudar nas cólicas. Para mim sempre foi um momento de contato, né, de muita dor, mas de um contato com o meu eu interno, então sempre utilizei muitos chás, muitas plantas, mas o vapor foi diferenciado, assim, foi um calor que vem de dentro para fora, que eleva, que acende. Então, se você pudesse explicar um pouco do que você se relaciona com a importância, né, da vaporização para sua vida, para sua jornada, e aí a gente vai costurando essa linda Sim, coxa. com certeza. Eu tô só vendo se eu acho, pego aqui meu fone para ver se, que alguém comentou que tá ecoando, vou ver se com o fone melhora. É, acho que vai melhorar. Pronto, vamos ver se melhora. Ah, tá rolando mini eco, mas acho que agora vai melhorar, porque eu tô de fone. Então, é muito gostoso saber, né, que a jornada chegou para você nesse momento assim de pós-parto, que é uma transformação tão profunda, né? Tô vivendo agora o segundo trimestre da gestação e entendendo assim como os trimestres estão muito relacionados, né, a essas fases da lua. E o que eu entendi, assim, vivendo na pele, né, que o primeiro trimestre foi um pouco da energia da lua nova, né, da gente entrar na caverna. O segundo trimestre eu tô naquela energia guerreira de fazer e concretizar tudo. O terceiro trimestre Correndo já é contra o tipo aquela. tempo. É, exatamente, tem um reloginho ticando assim na parede, né? Já sei que me espera. E, e a gente, né, faz, porque tá no, não sei, eu sinto um ritmo de produção e criatividade muito exacerbante, assim, que, né, transborda. Daí o terceiro trimestre seria a lua cheia, que é esse florescer, né, essa fertilidade, a flor da pele. E o quarto trimestre, que seria no pós-parto, é a lua minguante, né, que é essa morte inevitável para que venha um renascimento. Então, trazer a vaporização nesse período de pós-parto
é muito especial, porque assim, não só no campo físico, né, por ajudar o nosso corpo a retomar a nossa forma saudável de maneira mais rápida e efetiva, né, ajudar os órgãos a voltarem para o lugar, ajudar para que essa purificação, essa limpeza toda aconteça, né? Tem uma janelinha aí de ouro que o cérvix fica aberto, então a gente consegue levar o vapor lá para dentro e dar esse reset no útero, mas também no campo energético, né? Porque assim, a gente criar um tempo e espaço para a gente se conectar quando tem um bebê no colo é essencial, né? Porque senão a gente fica numa demanda muito profunda, então que se a gente consegue fazer desse pouco tempo que a gente tem, né, com um filho pequeno, para que seja um tempo para a gente e seja um ritual de conexão, é extremamente transformador, né? Todas as mulheres que eu acompanho em atendimento trazem para mim assim o quão transformador foi fazer a prática de vaporização do útero no pós-parto, né? Porque a gente é um reconhecimento. Você agora, né, depois de ter filho, é uma nova Nath, né? É uma nova mulher, assim, literalmente. Existe um renascimento muito profundo. E eu sinto que a vaporização é capaz de nos levar para esse espaço por ser uma prática muito completa, né? Atuar no nosso campo físico, no campo energético e no campo espiritual. Então, né, independente da fase de vida, do momento de vida dessa mulher, ela vai ter muitos benefícios trazendo a vaporização do útero como uma prática aliada de purificação e conexão. Então, eu fico feliz de poder participar dessa fase da sua vida que é tão única, tão potente, tão transformadora, e com essa medicina, né? Que essa medicina ela se fortaleceu na minha vida também no campo da maternidade, né? Só que, no caso, eu acabei me especializando na vaporização do útero depois de um aborto, depois de uma perda gestacional. Eu já tinha minha primeira filha, mas depois de um aborto é que eu senti assim que, nossa, eu precisava. Sim, já respondendo aqui, às vezes a gente vê a pergunta da Camila após a curetagem. Para mim, foi extremamente indicado. Na verdade, foi a curetagem que me levou. Foi a curetagem, não foi o filho, né? Foi a curetagem que me levou, porque depois do procedimento de curetagem é que eu senti que foi muito forte pro meu corpo e deu uma enfraquecida, sabe? Eu senti Uhum. assim, foi muito claro, assim, você precisa fortalecer teu útero. Foi essa a mensagem do meu corpo para mim. E foi aí que eu comecei a mergulhar e fazer formações de vaporização do útero e a fazer vapor com todas as ervas do meu jardim, né? Assim, e aí um processo delicioso, porque você tem 1001 livros sobre plantas, mas, né, acaba que são 1001 plantas e você não consegue chegar mas o que é aquela planta, né? Então, por isso que o estudo da fitoenergética, sem eu saber que já era o estudo da fitoenergética, né? Para mim faz muito sentido, porque você vai um pouco além dessas propriedades medicinais, né? Então, o que eu fazia, eu ia escolhendo uma erva de cada vez e ia me aprofundando nessa erva. Então, eu trazia do jardim para vaporização, sentia no meu corpo, apoiava com o que já estava catalogado em livros. E aí eu sou do tipo de pessoa que tem planilha para tudo, então lógico que eu também tenho as minhas planilhas para as ervas. E daí ia catalogando esses estudos dessa maneira. Mas o campo da fitoenergética foi muito sobre o que eu sentia no momento dessa vaporização. E eu trazia também essa planta para o chá, né? Então, assim, todas as formas que eu podia comungar com essa planta, eu comungava. É, para ir entendendo um pouco desse campo sutil, né? Porque ela tem as propriedades medicinais, mas na fitoenergética a gente vai entendendo que ela atua também num campo mágico. Então é um processo muito gostoso, e aí eu acho muito legal da gente poder trocar mais sobre isso, trazendo a importância da procedência dessa planta, né? Porque assim, a gente tem as lojas de ervas que são fantásticas, porque tem tudo, né? E conseguem trazer esse acesso para as mulheres que estão na cidade. Mas assim, a gente que tem um cultivo em casa, um cultivo orgânico, né? A gente sente a diferença na vitalidade dessas plantas. Então, queria muito trocar mais com você sobre isso e aí até fortalecer dizendo assim a importância da gente trazer essas ervas de fácil cultivo para o nosso dia a dia, né? Então, assim, quando eu fiz as minhas formações na vaporização, eu fiz questão de pegar o acesso direto à minha mentora para ela me ajudar a elaborar os blends com as ervas do Brasil.
né? E aí eu fui pegando as ervas que são fáceis de cultivar. Tipo a sálvia, hortelã, orégano, manjericão, salsa, né? São todas ervas que é fácil da gente ter num jardinzinho em casa, mesmo se você morar Uhum. num apartamento, para você ter essa conexão com essa planta, né? Assim, eu vim já da parte da saúde da planta, né? Como fazer com que a nossa medicina, né, traga da parte agronômica, mas com sua maior potencialidade. Então, nessa minha busca aí, foram alguns anos estudando nutrição, crescimento de planta, e sempre eu me deparava com o sistema de monocultura, de larga escala, né? Porque tanto para óleos essenciais, mas quanto para ervas, porque essas plantas, na sua maioria, igual você falou, são plantas de origem europeia, vêm de fora do nosso país, muito pelo processo de colonização, que eram as medicinas consagradas que eles tinham. Então, a gente se apropriou disso e esquecemos a nossa medicina da floresta, né? E nosso ambiente é um ambiente florestal. A gente vive num país tropical. E a forma de agricultura que a gente trabalha é uma agricultura que é de clima temperado. Por isso a monocultura em larga escala, porque congela o solo. Então, depois de um tempo, tem que retirar tudo ali, senão vai ter geada e a planta vai morrer. E a nossa É, forma, a nossa quebra de paradigma de agricultura, para mim, esse é um dos grandes problemas da nossa colonização, foi a forma como a gente se lida com a terra, né? E, por sua vez, a gente é o que a gente come, mas a gente é o que o nosso alimento come. uhum, Então, é um sim, ciclo que é da semente mesmo ao nosso útero. Por isso que eu acho tão especial trabalhar com as plantas medicinais na sua potencialidade máxima, que é um uhum, ambiente biodiverso, que as plantas vivem através da biodiversidade. Não existe campos de monocultura de lavanda, né? É nós, seres humanos, que com a nossa ganância de produção, maximização, a gente coloca essa planta dentro de um ambiente totalmente desequilibrado. Então, aquela é, planta ali, ela pode ter um composto químico X, que vai ajudar, por exemplo, nosso sistema nervoso central, mas ela não tá com a vitalidade, com o prana, com toda a energia de cura. Se a gente quer usar para nossa cura, a planta tem que estar curada. O sistema imunológico dela tem que estar potencializado. Então, dentro dessa lógica, a gente perceber que na natureza não existe monocultura. Não, todas as plantas estão em consórcios, cada planta junto ali com a outra, e todo esse equilíbrio. É igual a gente, né? Quando a gente está sozinho muito tempo, em quarentena, a gente já fica meio assim maluco, precisando de socializar, de trocar. As plantas é do mesmo jeito. Então, quando a gente respeita essa lógica da biodiversidade, a planta tem os compostos químicos presentes nela, mas traz uma vitalidade de cura. E isso que nos cura também. uhum, E essa, assim, ao meu ver, né, desse meu contato diário com as plantas, desde plantio, colheita, beneficiamento, fazendo os blends, eu percebo que essas plantas que são as plantas cultivadas, né, que não são aquelas plantas da floresta que a gente entraria numa mata para retirar, essas plantas cultivadas, ela tem uma correlação profunda com o ser humano, porque ela precisa da gente para poder sim, estar naquele ambiente, como a gente precisa delas. sim, Então, é como se fosse a nossa consciência, a consciência humana, ligada com a consciência do reino vegetal. E o reino vegetal, ele é preciso, ele é direto, ele não faz curva, ele sabe qual que é a função que ele tem que cumprir nesse planeta. Ele sabe da uhum, missão dele, e é tudo movido pelo prazer interno. Então, não tem competição entre as plantas. As plantas vivem num sistema profundo de cooperação, de rede de cooperação. E quando a gente está inserido nesse sistema, tanto agrícola de produção, né? Mas também desde a nossa jardineirinha ali, que aquela planta precisa do nosso cuidado, ali já está atuando a medicina, né? A medicina é essa comunhão profunda e diária
só de olhar e observar, porque os princípios da natureza são os mesmos, nós somos natureza. Tanto é que você falou das fases cíclicas, né, que a gente passa. As plantas também passam pelo mesmo. Ela tem a relação da lua um presente, né, da seiva ali. É a mesma relação, só que é difícil a gente entender na nossa mente cartesiana, de fragmentar, mas as plantas passam também pelo processo de introspecção, de expansão, de floração, de frutificação. Então, perceber isso e comungar delas, né, utilizar delas para um momento de fragilidade nossa, que é onde que a gente procura a fitoterapia para nos curar, né, usando a natureza, utilizando como aliada, como amiga. É importante a gente ter esse ciclo completo, honrar aquela planta que a gente está usando. E eu vejo que cada vez mais a verdadeira medicina, o retorno também que eu tenho das pessoas que utilizam dessas ervas, é uma potencialidade máxima, porque a planta também está se doando, né? Está usando a cooperação ali, desse amor incondicional para nos curar, que nos curando também elas se curam, né? Porque é a nossa conexão com o ambiente que a gente está. Então, para mim, isso é muito mágico, assim. E o vapor traz isso, né? Essa ascensão, né? O vapor chega em todos os espaços dentro da gente, né? É. Pois é, e é muito interessante a gente observar assim, a importância, então, de, né, se a gente está se propondo a trazer essa prática de vaporização, né, esse ritual para a vida, a importância da gente trazer as aliadas que tenham a máxima vitalidade, né? Então, buscar qual é a procedência dessas ervas que eu estou usando. A própria Ju mandou aí um comentário, né? A Ju Roio, que estava na jornada com a gente, usou as ervas com você. A Ju já tinha feito o atendimento comigo há bastante tempo atrás e então já estava usando outras ervas, né? E daí poder fazer esse comparativo de como é uma erva de loja e uma erva que vem da terra, né? Assim, direto da terra para as tuas mãos, né? Assim, que seja de uma procedência orgânica, de cultivo agroflorestal, melhor ainda, onde a erva tem uma vida feliz, né? Então, ela traz essa felicidade para dentro e com certeza, assim, a importância da gente estar entrando cada vez mais em contato, né? Eu acho que essa quarentena, esse momento que a gente está vivendo revolucionário no mundo, traz a gente mais para perto dessa lembrança do quanto é importante a gente saber quem está Ajuda aí. cultivando. É, da gente Uhum. saber quem está cultivando o que a gente está botando para dentro, né? E como está sendo cultivado, porque isso tudo é uma energia que a gente coloca para dentro, não tem jeito. A energia, se for muito processada, ou se ela tem mais vitalidade, né? E quando a gente traz para vaporização, isso atua na efetividade da prática, com certeza. É porque a mucosa vaginal, ela é muito fina. Então, tudo que a gente coloca em contato com a mucosa vaginal vai cair na nossa corrente sanguínea. Então, sim, as propriedades dessas ervas vão atuar no nosso corpo como um todo, né? Para além do nosso sistema reprodutor. Então, é importantíssimo a gente poder criar, abrir cada vez mais esses caminhos de acesso aos produtores locais, como o Vitor trouxe, e também tentar fazer a tua própria hortinha, assim, no começo, Sim. talvez muita plantinha vá morrer, mas está tudo bem, sabe? É um É o processo, né? Assim, processo. não é fácil, não é? Não digo aqui que seja fácil, não, você ter a tua hortinha em casa e tal, não é um processo fácil, mas é possível e é gostoso. Eu acho que traz a gente para mais perto da nossa essência natureza, né? É isso que a Ju falou, né, da quantidade. Isso é, assim, porque como a gente está trabalhando na Aham. vaporização com a parte volátil da planta, né, que são os óleos essenciais, as plantas que têm aromas, que são aromáticas, no processo de secagem, né, já mais na parte do processamento, a planta não pode passar de 40 graus, porque ali ela Isso. começa a degradar as enzimas, ela começa a cozinhar. E nesse processo, o óleo essencial é uma das propriedades medicinais que aquela planta tem e é aquela mais sutil.
porque é ela que chega em todos os lugares junto com o vapor, né? E a maioria das ervas que a gente compra em loja, a gente não sente o aroma delas. A gente já sente a cor, né, totalmente modificada, a cor muitas vezes ou amarelada ou preta, isso então quer dizer que a planta ali já perdeu propriedades, e além do aroma. Então são características sensoriais que são imprescindíveis, além de tantas outras coisas. Por exemplo, também tem estudos que mostram rastro de agrotóxicos, né? E alguns agrotóxicos são voláteis. Então, se a gente faz um vapor e coloca ali para dentro, né, no momento que a gente quer limpar, purificar, muitas vezes a gente está enchendo de mais químicos, né? Pois é. Então, essa relação com os óleos essenciais, de ter essa qualidade, não só. E assim, para mim, a melhor forma de ter a qualidade é você sabendo que você está fazendo, que a gente não mente para nós mesmos, né? Então, você sabe ali a plantinha como cresceu, como que você colheu, então você sabe daquela potencialidade. Então, acho muitas vezes também conectar com algumas plantas que te chamam, muitas vezes a gente nem conhece elas, mas elas estão ali recorrentemente, aparece, observa, elas se destacam, né, daquele plano verde. Sempre, então, utilize delas assim, né? Sinta primeiro o aroma, coloque na boca. Se não for bom, cospe, mas faça uma vaporização depois. Porque a gente tem muito medo, né, do reino vegetal. A gente não pisa na grama, não come essa planta, vai morrer, tira isso da boca. A Sim. gente cria esses medos de se relacionar com o reino, que é um reino que está para servir, é o reino que serve a todos os outros reinos. Para mim, o reino vegetal, a gente tem que aprender muito com eles, porque imagina, olha que a fotossíntese para mim é a coisa mais incrível da face da Terra, é a magia pura. Eles conseguem pegar a luz, né, algo que a gente é meio que imaterial e se transformar na matéria, a base da teia da vida, né? De alimentação, de cura, de relação. Então, a gente se relacionar com essas plantas com outro âmbito, sem ser o âmbito do medo, né? Mas dessa cooperação, eu acho que é o início da fase da cura, né? Da gente pegar aquela ervinha, honrar cada folha ali. Aquilo dali é a luz sintetizada em matéria que a gente pega, né? Então, muito lindo mesmo. E tem, assim, algumas boas maneiras, né, que eu acho que a gente pode trazer, e eu gosto sempre de compartilhar isso com a minha filha, por exemplo, porque minha filha cresceu sempre caminhando na nossa horta, né, plantando e colhendo, e eu acho muito bonito porque ela consegue entender da abundância da natureza, assim, ela colhe flores, se a flor tá ali, ela é para ser colhida, né? Assim, e eu vejo muita gente repreendendo muito ela, de falar, não, não tira as flores, não, deixa a flor na árvore. E a gente fica, gente, mas a flor, ela veio para servir, sabe? Ela veio para ser colhida também, ir para o seu quarto, ir para o seu banheiro, para você fazer um buquê, para você fazer um óleo, para você fazer um spray vibracional. E assim, e as crianças elas entendem dessa abundância, né? Então, assim, eu gosto sempre de observar isso, assim, as pessoas que não estão tão conectadas e têm essa sensação de você estar matando uma planta se você colhe a flor dela, com a abundância que a natureza de fato te traz. Só que eu acho que sim, tem algumas boas maneiras, né, para a gente tratar as plantas, e eu acho que uma delas que eu sempre tento trazer para minha filha é assim: você pode colher as flores, elas foram feitas para serem colhidas, né? Tanto é que na agricultura, quando você vende as flores, você planta as flores para vender, mesmo que você não esteja comercializando, você tem que colher as flores, senão ela vai parar de dar as flores, né? Assim, você tem que seguir colhendo para ela poder seguir dando. Isso. E aí eu sempre lembro a minha filha assim de: você pode colher, mas nunca colha as primeiras e nem as últimas, né? Então assim, olha para essa planta com carinho antes de você colher, né? Entende em que momento da vida que ela tá.
Se ela está Uhum. começando a dar as flores e ela precisa daquelas primeiras flores para se estabelecer, ou se ela já está no final da floração dela e também precisa daquelas últimas flores para seguir o caminho natural dela. Né? Então, eu acho que esse cuidado de nunca colher as primeiras e nem as últimas já mostra assim, que sim, é abundante, mas sim também precisa do nosso cuidado e do nosso respeito, né? E a outra Sim. coisa que eu gosto sempre de trazer para minha filha também é assim, se apresenta para a planta, fala quem é você, Isso. né? Eu acho que nisso quando a gente está, principalmente quando a gente está indo colher a planta para usar para nossa vaporização, ou para o chá, ou para extrair um óleo, que seja, se apresenta para essa planta e fala por que que você está ali, Isso. né? Pede A para sua ela te intenção da ajudar. medicina, né? Para a Exato, medicina se exato, aflorar mais. Porque é isso, você não exato. chega na casa de ninguém arrancando, Exato. pisando. É a mesma forma. Ali é uma morte, de certa maneira, né? É uma doação que ela está fazendo. Ela vai continuar viva dentro de você. Ou através da Uhum. alimentação, ou através da medicina que ela está se apresentando. Então, é uma desconexão dela, do reino vegetal, e se transformando, indo, né, para um outro reino, igual a gente quando se fosse transformar em pedra, quando a gente morre, enfim, nos minerais. É uma desconexão, é um momento de doação, então a gente tem que honrar mesmo aquela É. doação para a nossa cura, né? E essa questão que você falou do manejo, eu acho muito interessante, porque na agrofloresta, a base da agrofloresta é a gente estar inserido dentro do sistema, né? A gente ser um agente potencializador daquelas dinâmicas de vida. E isso se dá através do manejo, do uso da planta. Então, muitas vezes a gente tem medo, né? Igual você falou, de interagir com ela, de cortar. A primeira vez que eu peguei uma motosserra para cortar uma árvore, nossa, foi até com Uau! tanto, comecei a Imagina, chorar. Ai, depois eu fiquei até. imagina. Aí eu falei, nossa, o que que eu tô fazendo? Achando que eu ia plantar a floresta e tô aqui derrubando. Mas quando você tem essa conexão, né, de que você tem um propósito, de por que que eu tô cortando essa árvore? É para construir minha casa? É para, na Uhum. verdade, transformar essa árvore em mais matéria orgânica, a Isso. matéria dela se transformar em adubo para outras plantas. Isso nos faz, eu acho que aí que é o ponto de reconciliação nosso, porque a gente tem as áreas de preservação ambiental e a gente não pode estar dentro dessas áreas como se a gente fosse seres só Sim, maléficos, né? maléfico. Então, a agrofloresta me trouxe isso. E uma coisa que eu queria muito compartilhar com você, mana, quando a gente começou a jornada, eu falei, eu acho que eu quero fazer um banquinho para mim. Eu acho que chegou o Ai, momento de eu parar de demais. ficar ajoelhada aqui e Sim, me sentir um mais pouquinho mais de conforto. rainha, sabe? Ter o meu trono, assim, de momento. Total. E aí eu fui cortar o meu eucalipto da primeira área que eu plantei aqui do sítio. E para mim foi muito especial poder Sim. tirar um eucalipto que já tinha um fuste mais ou menos desse tamanho, de Uau, 7 anos, e uau. honrar ele. Cortei o pé inteiro, depois transformou em banco, transformou em pilar para uma casinha que a gente guarda banana, enfim, do meu trono se transformou em várias outras Sim. coisas. As folhas eu sequei, fiz também vaporização com as folhas. Fiz o Demais. pago, que é uma coisa que eu trabalho muito antes de tirar essa permissão, né? Oferecer algo àquela planta. Então, eu Hum, ofereci tabaco, flores. hum, Para mim foi uma hum. felicidade que eu fui junto com meu filho. Então, foi um É. processo que ele ainda tem 1 ano, pequenininho lá, escutando o barulho da motosserra. Depois a gente pegou, ele assentou no banquinho, depois que a gente construiu. Então, para mim, a jornada foi uma reconexão mesmo de eu saber que eu estava sentada ali, eu lembrava da mudinha pequenininha, da semente, né? E a potencialidade que isso gera. Então, foi muito especial mesmo. Poder ser um É. agente de transformação positiva, né? Arrou, arrou. Que fantástico, né? Assim, eu acho que quanto mais a gente vai chegando próximo da natureza, mais a gente entende da abundância que ela nos oferta, né? E mais a gente entende da abundância que vive dentro da gente. E você lembrar que, poxa, você plantou uma sementinha
que te gerou 7 anos de observar esse eucalipto lindo crescendo, e depois mais tantos troncos para você fazer o seu trono da vaporização, viver o pós-parto do teu filho, né? Assim, nesse mergulho interno. E ainda a abundância de ainda usar para o seu plantio, né? E ainda usar para várias outras coisas, tanto as folhas quanto o tronco. Assim, essa abundância fica inegável, né? Assim, é quase que como se a gente olha para dentro, não dá para ter espaço para mentalidade de escassez, né? Se você está observando como a natureza Sim, funciona, como o tanto de coisa que ela te oferece, a mentalidade de escassez é só tua, né? Assim, que na sim. natureza ela não existe, né? Assim, é abundância pura. Então eu gosto E sempre essas de só. dinâmicas também, né? Um após o outro, né? Você colhe uma coisa e tá vindo outra coisa vindo. É igual na nossa Isso. vida, a gente escolhe um momento ruim, né? Algum processo que a gente passa, que muitas vezes a gente armazena no útero, né? Um grande pote que a gente carrega ao longo da nossa vida, né? Que vai depender de como a Sim. gente quer germinar dentro desse vaso que a gente quer germinar. E, ao mesmo tempo, depois tem outras flores vindo, vem a semente, cai, cresce. E essa dinâmica dentro de observar a natureza, a gente se observa, e isso é muito lindo mesmo. É muito bonito e eu sinto muito de trazer sempre essa energia de abundância para o útero, sabe? Porque ali é onde mora todo o nosso potencial de criação, né? Toda a nossa energia criativa vem dali. Então é uma energia que tanto vai para o campo da sexualidade, como vai da criação também. Então, como é importante a gente trazer essa abundância. Então, é abundância na criatividade, é abundância de momentos de prazer no dia a dia, né? Abundância de vida mesmo. E, assim, isso para mim ficou muito presente no estacional. O estacional também envolve uma morte, né? E, assim, para mim não houve espaço para considerar essa escassez de eu perdi algo, né? Para mim, imediatamente o meu corpo me falou, assim, esse bebê passou por aí, mas ele deixou muitas sementinhas para você colher. Assim, não se preocupa que não tem nada faltando aí. Assim, é simplesmente transformação, né? De vida, morte e vida. Então, passou um, mas outras sementes ficaram. E quando as plantas morrem, também é assim, né? Antes de morrer, elas dão as flores para deixar as sementes caírem. E tá, aquela planta não vai estar mais ali, mas se você arar aquela terra, você vai ver quanta semente está ali pronta para florescer da passagem daquela planta, Uhum. né? Então, assim, a gente entender que nem na morte existe essa escassez. É uma constante processo de vida, morte e vida, e a maternidade nos traz isso, né? Então, eu acho que quanto mais a gente chega próximo da nossa natureza cíclica feminina, né, da natureza em si, a gente vai entendendo que na vida só existe espaço para abundância, né? E que os padrões de escassez que a gente tem, que é normal, não estou dizendo que eu não tenho, né? Também tenho os meus padrões de escassez, mas é cada vez mais uma fonte para a gente olhar e queimar esses padrões, porque se a gente olha em volta, a gente entende que isso é uma criação nossa, né? Que na verdade a mulher vibra em abundância, a natureza vibra em abundância, a maternidade é para ser vibrada em abundância, por mais desafiador que seja toda essa entrega, né, essa dedicação. Também não estou tirando as partes desafiadoras, não, elas existem. Mas é isso, a gente veio aqui para a Terra para aprender a ser humano, né? Então tem os desafios aí, faz parte. Mas eu acho que quando a gente consegue se firmar na mentalidade da abundância, tudo fica mais fácil, né? Os processos de limpeza uterina ficam mais fáceis, os processos de cultivo no jardim ficam mais fáceis, porque a gente perde esse medo que você trouxe, né? O medo de cortar uma árvore, o medo de colher uma flor, né? O medo de colher as ervas, o medo de, ai, mas vou colher, mas vai acabar. Não vai acabar, né? Assim, é Quanto só você mais a seguir gente cuidando. poda, mais ela brota, mais ela germina, assim. E isso é só na prática mesmo, a gente vendo para crer, porque o primeiro passo é o mais difícil, é o desapego, né? A gente também trabalha com desapego. Ai, meu Deus, então
só tenho esse pezinho aqui de sálvia, eu vou tirar uma meia folhinha aqui. Quando você usa, a planta, ela gosta de ser usada, ela gosta de ter essa interação com a gente, né? Ela sente que ela está cumprindo o papel dela. Então, quanto mais a gente colhe, mais ela germina, assim. De uma gema vira duas, depois dessas duas vira quatro, vira 9, e aí vai. Exato. Assim, é uma coisa, é essa abundância mesmo, do uso, né? É. E assim, também pensando nessa questão da ancestralidade, né? Da gente só estar aqui graças à história, né? Dos que tiveram antes da gente. Uma medicina que é tão simples, né? Mas tão poderosa, tão potente. A junção, a comunhão de uma água com uma planta, trazendo o elemento fogo, né? Que é o mesmo princípio da infusão, né? Mas a gente nutrindo outras áreas do nosso corpo. E essa ancestralidade que, para mim, assim, eu acho que foi uma das primeiras alquimias que o ser humano fez, foi colocar uma planta dentro da água, né? E saber que ali a gente conseguia tirar propriedades daquela planta e nos nutrir de várias formas. Como que é um pouco dessa relação da vaporização com a história da saúde feminina? Ah, é muito gostoso, assim, porque na verdade a gente vê que é uma prática milenar, ancestral, né? E a gente tem vários estudos que vão mostrando como essa prática esteve presente na história da mulher em diversos lugares do mundo, né? E aí o que vai nos levando a entender que talvez a gente não tenha estudo para todos os lugares, mas ela era usada em praticamente todos os lugares, né? Então a gente tem estudos que mostram assim, por exemplo, na Coreia, que é, né, assim, ali na Ásia, um espaço onde as mulheres têm o hábito de sempre fazer a vaporização uma vez depois da menstruação para manter como um hábito de manutenção da saúde. Tem alguns hospitais, tanto na Coreia quanto na China, que usam a vaporização para tratamento de coadjuvante de pacientes com câncer cervical. Na África tem várias tribos que, assim, é comum ter do lado da casinha, né, delas ter um hutzinho de barro com um buraco no meio, onde elas fazem o vapor, então é tipo um quarto comum nas casas. Na América Latina é muito comum, né, nas curandeiras, nas benzedeiras, nas herbeiras, elas trazem essa prática chamada barros, né, aqui na América Latina. Inclusive tem assim 4 plantas que elas mais usam, especialmente a tradição maia também, que seriam o orégano, alecrim, calêndula e manjericão. São as 4 ervas assim mais usadas nessas tradições latinas. Nos Estados Unidos também é uma prática que cresce cada vez mais e você vê mulheres abrindo spa, né, onde você pode marcar para fazer sua massagem, mas também pode marcar para fazer sua vaporização do útero. Então, é assim, está crescendo cada vez mais no Canadá também, na Europa, tem muitos e muitos estudos que mostram essa prática. Eu sempre abro campo aqui para o Brasil, né? Assim, que eu gosto de saber, eu já tive. Já sentei, foi uma roda só, que eu já encontrei uma mulher que falou, cara, eu aprendi essa prática com as minhas avós aqui do Brasil e tal, só que as ancestrais dela já tinham passado, já tinham morrido, então não tive acesso para seguir no estudo. Mas as indígenas usam, né, outras práticas com a defumação. Então, assim, eu já ouvi falar da defumação aqui no Brasil. Então, em vez de você fazer a vaporização com o vapor, você faz a defumação, né? Você deixa só a fumaça dessa erva subir pelo canal vaginal, que também é muito interessante, né? Então, assim, ela é uma prática ancestral, milenar e mundial, né? Assim, né? As mulheres Uhum. realmente usavam, porque se você parar para pensar, faz todo sentido, né? A gente tá. Se você tem desequilíbrio ginecológico, poxa, você vai levar o calor e o vapor que são vitais para qualquer processo de desintoxicação. E você vai direto na fonte, né? Então, assim, o banho de assento a gente já sabe, né? Que é muito, muito antigo e é até mais comum que a vaporização, mas a vaporização tá ali perto, né? Então é legal a gente
Também, para mim, as coisas também meio que tem que fazer sentido nesse campo mental, e aí eu vou traçando esses fatores que vão Uhum. fazendo sentido para mim, e acho que fortalecem o porquê dessa medicina funcionar, né? Por que que funciona? Porque a gente tem o calor, a gente tem o vapor, a gente está indo na fonte, né? Então faz todo sentido. E eu acho que com o tempo, assim, muito por conta da chegada do patriarcado, né, das mulheres se distanciarem muito das práticas com as ervas medicinais, porque elas eram vistas como voodoo, né? Tivemos aí a caça aos bruxas, que, né, nos distanciou muito das nossas práticas de bem-estar e cuidado mesmo. E a gente se distanciou de tudo isso, né? Depois teve a chegada da pílula, que foi muito boa por um lado, mas teve, né, assim, efeitos seríssimos para a mulher e a sua própria natureza, né, cíclica. Então, eu acho que agora a gente vive esse momento de cura coletiva do feminino, né? É muito bonito a gente ver tanto despertar, tantas mulheres é, sentindo essas águas movimentarem internamente, né? Porque eu vejo assim, eu comecei a oferecer a vaporização do útero online, porque eu estava sempre viajando com filha pequena, nunca estava num lugar só. Então, assim, a única forma que eu tinha de oferecer, de compartilhar essa Uhum. prática era online. E eu via mulheres chegando, assim, Portugal, Angola, Brasil, assim, vários lugares, para falar sobre uma prática que elas nunca tinham ouvido falar, online, com uma mulher que elas nunca tinham visto. E eu fui entendendo, eu falei, cara, é porque assim, faz tanto sentido que mesmo a mulher nunca tendo ouvido falar de vaporização do útero, quando você explica, é como se algo internamente, sabe, clicasse dentro dela, ela fala, pô, mas peraí, isso faz sentido. É como um reconhecimento, né? Então, assim, na verdade, eu sinto que não estou falando tanta coisa nova, eu estou só resgatando uma prática que já é ancestral, que quando você fala, a maioria das mulheres abre o olhinho e fala, pô, quero saber mais. Me conta, mas como é que é? Usa pra quê? Quando é que eu faço? Quantas ervas eu uso? Qual a quantidade? E aí já vem todas as perguntas, mas ela já está pronta. Então, assim, para a mulher chegar até mim por uma consulta online com uma mulher que ela nunca viu antes sobre vaporização do útero, tipo, só o nome, né? Em português já não é um nome tão bom, né? Eu acho que em inglês eu até gosto mais, que é Ione Steam. Você traz ali o vapor, a Ione, mas vaporização do útero ainda fica um. Nem meu pai consegue falar. Meu pai sempre diz, você está fazendo a defumação do útero? Pai, é parecido. Não é bem defumação. Mas assim, não é um nome tão fácil. Então, dentre tudo isso, eu tô com a agenda lotada de atendimento desde que eu comecei. Então, assim, eu vejo, sabe, esse despertar nas mulheres, esse reconhecimento, essa lembrança de isso faz sentido, isso vai ser bom para mim. E assim, é unânime, todas as mulheres que fazem, algumas até eu já recebi feedback de mulheres falando assim, poxa, foi meio desafiador eu manter a prática, não consegui sintonizar, e tá tudo bem, eu acho que tem momentos de vida, mas assim, a Sim. grande maioria sente o nocaute imediato, né? Até as mulheres assim mais frenéticas e ativas, sentou no vapor, é mundo interno, né? É uma Introspecção, sensação silenciar a de mente. relaxamento profundo, assim. Exatamente. Assim, eu já fazia, mas não com essa disciplina de toda semana fazer, sabe? E para mim foi Sim. demais, porque é isso, você sente assim seu corpo relaxando, você sente um prazer interno mesmo. E É. para mim eu tinha que me relacionar com a erva, né? Mas eu acho muito importante a gente tirar esse lado racional da erva se apresentar pra gente, né? Porque cada erva É. se igual a gente se relaciona Sim. com cada pessoa de uma forma diferente, como a gente se apresenta para nossos pais, para nossos companheiros, para nossos filhos. As ervas também se representam diferentes para cada pessoa em cada momento. A erva também está passando pelo Sim, sim. processo dela ali, né? Um processo Uhum. psicológico, de certa maneira. Então, também ela traz a Uhum. medicina em cada momento. Então, a É. gente tirar um pouco esse lado, acho que nosso racional, nos permite mergulhar nessa profundeza, né, que ela se apresenta da medicina. Muitas Sim. vezes eu tenho um trabalho muito legal com os oráculos das plantas, que eu trabalho com a infusão, então a gente tem uma atividade que a gente toma as infusões sem saber o que você está tomando, vai para dentro da Hum. agrofloresta
depois você recebe o óleo essencial dessa planta. E aí, depois de todo o processo, né, você descobre qual que é a parte científica. Então, você vai para o lado sensorial e depois o lado científico. E é batata, é inacreditável. Como o processo que as pessoas sentem é o mesmo processo do lado científico, né? E aí a gente fica de tentar desvendar qual que é a planta e aquilo, na verdade, vai causando mais barreiras, porque a planta ali, ela não... quando a gente tem muita expectativa, né, gera nossas frustrações. Então, Sim. quando a gente está aberto mesmo, ó, não sei que planta que é essa, mas atue sua medicina da forma como tem que ser. Eu estou aqui para receber, estou aqui para doar. É muito profundo isso. Muito É especial. muito. É muito, assim, a gente sempre fala sobre essa importância, né, da gente abrir espaço para a erva atuar, né? E claro que a gente vive esse processo de parar de terceirizar a nossa cura, né? E aí eu sempre brinco assim, tanto para médicos quanto para ervas, né? E assim, lógico que sem tirar, sem desmerecer a importância desses aliados na nossa vida, lógico. Mas assim, antes de você perguntar para terceiros, né, você se perguntar, mas calma, o que que eu estou sentindo? O que está acontecendo aqui dentro, né? Mas assim, trazer a gente mais como protagonista desse processo de cura, né? Do nosso processo de cura. Mas assim, lembrar que sim, é importante a gente abrir espaço para a erva atuar, né? Sair um pouco do campo mental e abrir espaço para ela trazer as medicinas dela e daí caminhar junto, né? Porque não adianta nada a gente achar, não, vou trazer essa erva aqui porque ela vai fazer tudo para mim. Não vai fazer, né? Porque o padrão é teu, a questão é tua. Ela tá ali como uma aliada, né? Então, assim, saber atuar junto, né? Assim, honrar a erva pela essência dela, pela natureza dela, deixar ela atuar e se colocar como protagonista dessa situação, né? Caminhar junto com essa erva, com o que essa erva está te inspirando, porque o que eu entendo é que a erva, ela nos traz inspirações para que daí a gente faça as mudanças que têm que ser feitas internamente, né? Então a gente abre espaço para ela atuar dessa forma. Ela vai atuar no nosso campo energético, ela vai atuar no nosso campo físico, ela vai trazer insights. Mas se daqui a 2, 3 dias a gente seguir com os mesmos padrões, a atuação dela acabou, né? Então, assim, a gente precisa se abrir para atuar junto, né? Então, eu acho que é uma parceria muito bonita. E aí eu gosto dessa ideia, tipo, da mulher poder cultivar essa erva, porque daí é uma parceria em todos os campos, né? A erva traz a medicina para ela oferece um ambiente onde essa erva possa viver, né, com vida, com felicidade, onde essa mulher possa também doar o seu sangue, plantar a sua lua para essa erva, né? Que daí é uma comunhão assim ainda mais profunda, né? Porque o sangue sendo um dos melhores biofertilizantes que uma planta pode usar, né? Isso é muito lindo. Depois que meu companheiro é agricultor, depois que ele falou para mim que na agricultura se usa sangue de animais, eu fiquei chocada. Fiquei Bocachi. chocada. Ele falou, a gente compra. Você compra em loja. Aí ele falou em inglês que ele é americano. Ele falou, você compra blood meal, que seria tipo alimento de sangue para a planta. Né? E aí eu fiquei, meu Deus do céu, mas a mulher tem todo mês esse sangue que desce com toda a vitalidade. E que assim, eu vejo, Nath, esse momento da gente plantar a nossa lua como o momento da gente retribuir alguma coisa para a terra, né? Da gente sair desse tirar, tirar, tirar. E, poxa, se não seguiu como vida dentro de mim, que siga como vida para essa planta, E né? a Então, gente assim, a tem mulher. microminerais dentro do nosso sangue, né? Que só a gente tem e é fundamental para a floração, para todo o processo químico da planta. Então, é a natureza perfeita, sábia mesmo, dentro desses ciclos. Então, quando a gente doa, né, a gente faz essa cooperação com a planta, ela vem com uma vigorosidade totalmente diferente, não tem adubo químico que chegue perto, sabe? É, Então, é muito importante mesmo essa relação de voltar, né, de honrar o nosso nutriente que nos nutre através do sangue, né, das trocas
de gases que a gente tem, mas também essa troca com a planta. Eu acho que essa questão simples, você pode ter ali. Já vi muitas mulheres que vêm para o curso, vêm com um potinho de sangue, e falam, ai, deixa eu plantar bem naquela plantinha que a gente plantou na hora que eu estava cantando. Eu falo, vai lá. E é diferente, vem com amor mesmo, assim. Uma vez eu até lembrei que uma planta, uma calêndula, ela estava tão mais, assim, vistosa comparada com as outras. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Será que a gente pôs muita... Aí eu lembrei dela falando, deixa eu ir ali. Aí me veio ela, assim, ela jogando sangue. Aí eu falei, foi isso. Uau, que lindo. Uau. A gente já tá com quanto tempo de live que eu Deixa eu não... ver. Acho que 50 minutos. É uma Ah, hora, não é? isso. E, ai, que massa. Como que as pessoas, assim, qual alguma dica que você dá para começar? Quem nunca fez vaporização, a gente fez até uma enquete, fiquei impressionada, 40% nunca tinha ouvido falar em vaporização, não sabia o que Uau. era. Como começar, né? Como faz, assim? Então, a minha indicação sempre é, primeiro, escutar a planta que te chama, né? Assim, e fazer com uma planta só. A gente recebe muito isso, assim, de posso misturar as plantas e tal. Eu nunca recomendo, porque eu acho que criar um blend já começa a entrar num campo muito especial, né? De você misturar energias e misturar propriedades e de repente ficar um blend muito forte em uma determinada propriedade Uhum. que não é a que você está precisando, né? Então, assim, a minha sugestão é sempre escolher uma erva de cada vez, comunga com essa erva, entre em contato com ela até que você de fato entenda, assim, bastante sobre o campo dessa erva. Usar uma quantidade segura, que seria a quantidade que você usa na sua xícara de chá, né? Então, pô, mas a gente está usando 1,5 litro. 1,5 litro é a mesma quantidade da sua xícara de chá. Porque você está indo direto na fonte, você está indo direto na fonte do desequilíbrio, isso vai cair na sua corrente sanguínea. Então, assim, é muito comum, se a mulher está usando uma colher, eu sugeri, assim, 1, 2 colheres de chá para 1,5 litro Uhum. de água, né? Então, assim, lembrando que a gente não precisa usar uma quantidade absurda, né, da erva para a gente sentir o poder dela. Uma quantidade pequena, o próprio caso da arruda, eu estava até falando sobre isso na jornada, vou até mostrar aqui que ela está aqui, mas a quantidade que a gente usa para vaporização da arruda é chocante, né? É isso aqui. É um raminho só. Nossa, É mano, um e te contar raminho. também que oferecendo a arruda para as mulheres, né? Assim, eu não tenho preconceito com nenhuma planta, mas a arruda, confesso que ela é diferenciada, assim, para mim. Eu tenho alguma coisa que é uma relação de É, respeito ali, que eu sim. planto muito pouco dela. É. E aí, poxa, 50 gramas cada pacotinho. Ai, e aí eu vou ter que secar, vou ter que cortar. Nossa, eu entrei numa viagem à noite, até acordei no meio da noite, fui lá colher mais arruda, porque assim, ela entrou só de mexer com ela. Eu senti o cheiro, eu Uau. fui entrando dentro do processo da arruda. Então, assim, eu curei a minha relação um pouco de distanciamento e tô plantando Sim, mais canteiros, assim, com ela. Resolvi fazer mais muda, reconhecer a medicina dela, sim. Nossa, porque Nath, ela, tem uma história ela muito similar com a Ruda também. é Muito similar. Impressionante. É Eu te agradeço, impressionante a porque foi energia dela. difícil mesmo. Eu, assim, eu tive que secar 16 bandejas, 24 horas ali, virando ela. Eu falei, Sim. ai, meu Deus, eu vou virar, vou vomitar. Não, e aí E foi. Aí eu depois que acordei você no meio da entende, noite. e depois que você entende que a Ruda, na verdade, é uma super amiga, aliada, que tá ali pra te dar a mão. E, mana, vamos juntos, sabe? Não é uma planta que, tipo, vai, né, te bufetear e vai. Não é nada disso. Só que ela, assim, ela é certeira, ela vai te mostrar o que precisa ser feito, É né? aquela amiga Só que é o que do papo reto, que não faz curva. exatamente, não tem rodeios, é papo reto, é isso, vamos. Mas o que eu sinto da Arruda é que ela fala, vamos junto. Né? Então, assim, eu sempre tive a Arruda no meu jardim, nunca tive, assim, coragem de fazer o vapor com ela,
porque eu sentia também essa energia assim muito amarga. E quando eu plantei a placenta da minha filha, depois eu plantei uma arruda em cima, junto com uma rosa, não consegui usar arruda na vaporização. Até que chegou um dia que a Natasha Lerena, uma amiga minha que estava na jornada, cara, eu tô começando um ciclo de 7 dias com a arruda. Eu falei, puta amiga, não tô acreditando. Ela eu trouxe pra você também. Eu, caraca, É beleza, né? agora. Vamos fazer. A Ruda se apresentou. Nath, foram os vapores assim mais fortes da minha vida. E aí também a gente fez a fogueira. Eu tinha vários banquinhos aqui, botamos os banquinhos em volta da fogueira. A gente fez o vapor em volta da fogueira com a Ruda. E a Nath cantando, a gente trouxe o tambor. Nossa, foi muito, muito forte, assim. Aí que eu entendi a energia da Ruda. Cara, não é que, assim, não é que, sabe, não é que a gente precisa ter medo dela, é só isso, ela é certeira, ela é Sim. papo reto, mas ela vai junto com você, ela não vai, né, te abandonar lá no mundo caótico das suas águas profundas, ela vai estar junto, né? Mas então, assim, eu acho que, ai, é muito gostoso, a gente podia ficar um dia inteiro aqui falando das ervas, Podia. né? Depois a gente podia até pensar em marcar uma para falar das ervas em específico. Acho isso Vamos. bem interessante. Vamos, com certeza, assim, que é muito gostoso. É um mundo que cada vez mais eu vou entrando e é maravilhoso, né? Muito, muito especial, assim. É, assim, eu Mas me aí sinto que então, no reino do vegetal eu me encontrei que não tem a monotonia. Cada dia tem uma planta nova para eu me é, deslumbrar, de entender. exato. Então, eu preciso de várias encadernações para poder entender, vir de novo, para estar mais Exato. junta com esse reino. Nossa, total, é fantástico. E quando você vê, né, você tem de fato vários cadernos e várias planilhas e tem vários documentos no Google Drive, tipo, com ervas por todos os lados. Ficar, como é que eu vou catalogar tudo isso, né? Porque é um mundo muito profundo e muito gostoso. E agora, durante a gestação, eu me vejo num espaço onde eu não estou conseguindo atuar muito com as ervas no meu corpo, são só algumas, né? Porque é um pouco mais limitado. Então está sendo um momento de catalogar tudo isso. Então vamos juntar para compartilhar, porque também não adianta nada ficar preso aqui na minha salinha, no meu escritório, né? Tem que ir para o mundo. Então é gostoso a gente poder compartilhar e vai ser muito bom seguir compartilhando assim com você, sem dúvida. Ai, Mas aí então, para mano. fechar, que acho que vai cair já já só as dicas, né? Para quem nunca fez o vapor, Isso. escolher uma erva de cada vez, a quantidade que você usa numa xícara de chá. Daí você faz a infusão dessa erva, sempre com a tampa fechadinha, para os óleos voláteis não saírem. Quando terminar, desliga, leva para onde você vai fazer, e aí você pode fazer com de joelhos, né? Uma almofada de cada lado, fica de joelhos em cima do vapor. Use um cobertor bem grosso para cobrir da sua cintura para baixo. E ali você fica, tem algumas sensibilidades que pedem para a mulher fazer só de 10 a 15 minutos. Eu tenho isso tudo nos destaques do meu Instagram, dá para vocês acharem. Mas também, né, tem a jornada onde eu ensino isso, tem o curso do vapor que eu estou lançando agora também, a tribo do vapor. Então tem muitas formas assim da mulher, tem várias formas da mulher entrar e entender como fazer, né? E então, assim, façam, experimentem, dão uma pesquisada. Na minha página tem muita informação, tanto nos destaques quanto nos posts. Tem um e-book também que é gratuito para baixar. E é um campo, assim, você vai entrando, no início parece ser um pouco complexo, mas você vai entrando e você vai entendendo que dá, né? Que é tranquilo, dá para fazer, enfim, vai caminhando. Que massa. Também faço convite que a gente vai começar agora um curso junto com a Bel, querida, para a gente se aprofundar nessa medicina de cada erva, trazendo várias formas, a relação individual com cada uma, desde o plantio, a forma como a gente usa. Ai, querida, gratidão, amei essa Sim, tardezinha juntas, tudo de lindo também. aí na